Vascaíno e vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades sobre o nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o nosso pré-jogo. São Paulo e Vasco, às 16h30, no Morumbi. O que esperar desse Vasco? Já que no último tivemos decepção, né? Várias e várias coisas acontecendo aí, explodindo dívidas que essa SAF incompetente não sabe gerir, já nasceu errado. Então ela já é podre de nascença, entendeu? Então assim, vamos falar do nosso pré-jogo e do meado para o final, vamos trazer para vocês uma reportagem, tá? Do jornal The Seattle Times, lá de Seattle, Estados Unidos, falando sobre a dívida da 777. Mais uma dívida. Além do Léo Jardim, além da dívida do Lille, além da dívida do time do Capasso, do time do Puma, do São Paulo, do Corinthians, mais essa daí. Essa não tem nada a ver com o Vasco, mas tem a ver com a empresa que comprou o futebol do Vasco. Tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui logo. Sem mais delongas aqui para vocês. Vamos botar aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Vasco e São Paulo. Aqui, São Paulo e Vasco entrar hoje em campo às 16h30 no Morumbi. Tá? Aqui, ó. Ó, o Tricolor chega perto para o confronto embalado por uma vitória em casa contra o Sport. Venceu o Sport pela Copa do Brasil. Tá? O triunfo na Hostil Ilha do Retiro confirma também o bom momento do Dorival Júnior. Dorival Júnior, o técnico de São Paulo saiu, o Dorival entrou. Tá? O Dorival está começando a botar o São Paulo em linha. É um time muito melhor do que o anterior, com o técnico anterior. Então a gente tem que tomar cuidado. E o Dorival não é o mau técnico. Eu queria ele no lugar do Barbieri. Eu queria. Só que agora eu falo queria no passado porque ele já é do São Paulo. Se ele tivesse parado, eu ia falar, eu quero ele no Vasco. Só que São Paulo levou. E a gente segue com esse amador, que segue invicto no comando da equipe depois de 8 partidas. Tá? Aqui, ó. O Vasco, nosso Vascão, por sua vez, vive seu pior momento na temporada. Após a derrota contra o Santos em São Januário, a torcida perdeu a paciência e vaiou o time e xingou o Maurício Barbieri. É burro, idiota, incompetente. Tá? A situação na tabela também preocupa. O Vasco não vence há 5 partidas e flerta com a zona de rebaixamento. Tá flertando direto. Há vários anos o Vasco flerta com rebaixamento e flerta e fica com rebaixamento, né? E já era pro Barbieri sair. A 777 tem costume em seus clubes de tirar o técnico quando não tá bom. Tirou no Genoa, botou um técnico correto, o Genoa subiu. Tá na Série A agora. Vai manter o Barbieri até o final do campeonato? Com mais 1, 2, 3 derrotas, vai manter? Vai manter essa bronca? Deixa vocês voltarem para São Januário de novo, para ver o que eles vão receber. Aquilo ali, no último jogo, foi pouco, tá? Foi pouco. Foi muito pouco. Por outro lado, o Vasco ainda não perdeu como visitante no Campeonato Brasileiro, que hoje tem a vitória, pelo menos. Olha a escalação do Dorival. Vamos lá. Para defender a invencibilidade e tentar subir na classificação do Brasileiro, Dorival Júnior terá um destaque importante. Trata-se de Arboleda, que, com fadiga muscular na posterior da coxa esquerda, não será poupado do duelo deste fim de semana no Morumbi. O treinador, contudo, pode contar com o retorno de Caio Paulista, que trabalhou normalmente na sexta no CT da Barra Funda. Olha os desfalques que o São Paulo tem e está melhor do que a gente. A quantidade de gente no departamento médico. Ferrarese, Thales, Moreira, Igor Vinícius, Wellington Rato, se não estou enganado, Galopo, Jandrei, que é o goleiro, Davi, Erickson e Arboleda. A provável escalação do São Paulo. Vamos lá.
Esse é o time que vai enfrentar a gente. Aí, ó. Calheri, artilheiro deles. Ó, Rafael, goleiro. O Rafael tá muito bom. Tá levantando, tá melhorando. Alan Franco, Lucas Beraldo, Patrick e Rafinha. O Rafinha que era do Bayern de Munique, foi do Mulambo. Pablo Maia, Gabriel e Rodrigo Nestor. Alisson, o Luciano e o Calheri. Eu queria esse Calheri no lugar do Pedro Raul. Pode levar o Pedro Raul se quiser. Leva, vai de graça. Vamos lá por falar do Vasco, da escalação do Amador, do Maurício Barbieri. O Vasco deve repetir a escalação, daí você já fala. Vai repetir a escalação do jogo contra o Santos. Se repetir, se essa escalação se manter quando sair a escalação oficial 1 hora antes do jogo, vai ser muita palhaçada, vai ser muita sacanagem. O Barbieri pensa que a gente é otário. O Barbieri tá pensando que a gente é otário, gente. Não é possível. Ele pensa que o Vascaíno é o quê? Barbieri. Deixa eu medir as palavras. Você pensa que o Vascaíno é o quê? O Vascaíno, eu não aceitei tuas desculpas. Você hostilizou a torcida. Hostilizou a história do meu clube. E tu não conhece nada de Vasco. Nada. Nem um pouquinho. Pode ser que seu filho conheça muito mais de Vasco do que você. Então, faça direito. Só isso que a gente pede. Eu já não tenho esperança de ir para Libertadores, não. Igual os Nutella, não. Emocionado, não. Se vencer 5, daqui a pouco vai estar em capas. Assim, Libertadores, próxima parada. Daqui a pouco tá assim. Desse jeito que você quer o time que tem que ter uma mudança tática, mudança de esquema. O esquema já tá manjado. Você dá uma bafa, faz um gol e depois você se retrai. E aí? Como é que fica? A gente pensa que o Vascaíno é otário, é idiota que não vê isso. E tu pensa que a gente vai deixar de bater, vai deixar de dar marretada, de porretada, né? Não é possível, gente. Tu vai manter a mesma... Eu quero não acreditar que essa escalação vai estar aí, porque geralmente dificilmente o Gé ele erra. Uma peça ou outra, mas dificilmente ele erra. Então, porque você não vem com essa escalação, não muda o esquema, não é possível. Tu tem um zagueiro bom aí, o Capasso aí na reserva, eu considero ele bom e não tá tendo nem oportunidade de jogar. Ele deu aquela butinada, entregou aquela bola medonha naquele gol do Flamengo, entregou. Você foi colocar o cara de primeira num jogo Vasco e Flamengo. Coisa que você não faz com o Orelhano. Não fez com o outro. Porra, foi pra queimar o Capasso e botar o Robson Bambu? Eu já pensei nisso. Se foi pra queimar o Capasso, você usa o Robson Bambu, que foi a tua pedida. Entendeu? Vamos lá. Vasco deve repetir a escalação no início do jogo contra o Santos. Ao longo da semana, o Barbieri fez teste. Fez teste, tá bom. Vamos acreditar nisso. Vamos ser iludidos. Mas indicou nos treinos a formação com Figueiredo aberto na ponta esquerda. Com isso, Alex Teixeira deve ficar mais uma vez com opção no banco. O meio-campo nos treinos foi formado por Jair Barros e Galarza. Tirou o Rodrigo. Ah, Jesus. André Marlon Gomes segue na seleção brasileira. Detalhe, não era para entregar o Marlon Gomes. Não era. A gente tá perigando aí, ó. Perigando a perder de novo. E você entrega uma joia do clube para a seleção. Eu não deixava embora. Eu não deixava aí. Desfalque, André Marlon Gomes na seleção, pendurados. Peck, Pedro Raul, Robson Bambu e Andrei. Pedro Raul, toma amarelinho hoje, toma. No próximo jogo você não jogar, para ver se ele faz alguma coisa. Se o cara aqui entrar no teu lugar, arrebente, você fique no banco. Faz isso. É uma ideia. Provável escalação do Vasco. Ele vai nos botar medo. Ele vai botar... Se liga numa coisa. Ele vai botar o Jair como primeiro volante.
Aqui, ó. Ele tá colocando Jair como primeiro volante, o Léo na defesa normal dele, Léo Jardim, Bambu, Léo, Piton e Puma. Tá botando Jair como primeiro volante. Jair, ele sai muito. E ele como primeiro volante não dá certo. Ele daria certo muito mais como segundo volante. Ele está experimentando o Jair como primeiro. Ah, o Jair joga também como primeiro. Já jogou? Já jogou. Mas ele se dá muito melhor como primeiro, como segundo volante. Mas Barbieri sabe, acha que sabe o que faz. Galarza, não era para entrar com Galarza. Cara, eu Orediano ali, gente. Por que tu não joga o Peck pra esquerda e bota o Orediano na direita? O Orediano vai jogar quando? É força de contrato igual o Ivan para não jogar, para não pagar muito? Tá devendo? Tá devendo, né? Não bota o cara para jogar. Já tá devendo. Faz essas paradas de contrato para não pagar, no final não pagar tudo. Pagar uma parte. E aí? Vai continuar botando Galarza, Jair como primeiro. Para mim, o erro dessa escalação aí. Jair como primeiro não era para estar o Rodrigo. Poderia ser o Rodrigo, Jair e o Orediano. Ou o Jair, Barros e Orediano. Ou Rodrigo, Jair, Rodrigo, Jair, Rodrigo, Jair e Orediano. Entendeu? E aí, como é que fica? O que a gente vai pensar dessa escalação? Figueiredo. Figueiredo tem que se estabelecer no local. Parece igual um piro doido. Não consegue parar no lugar do campo. Ou ele é primeiro volante, ou ele é ponta pela esquerda, ou ele é atacante. Se estabelece, filhão. Se estabelece. Vai ficar rodando igual piro doido pelo campo, não vai ter um estabelecido, não vai estabelecer no local. Daqui a pouco, o Figueiredo, joga em qualquer lugar aí, ó. Bota ele como moleque em qualquer lugar que ele joga. Tu não se impõe, pô. Se impõe, eu quero a ponta esquerda, eu quero ser sombra do Pedro Raul. Eu levo muito mais fé em você na frente do que Pedro Raul jogando. Pô, nesse momento eu creio muito mais em você do que Pedro Raul. Pedro Raul, o apelido dele já é Perde Raul. Pedro Raul, pelo amor de Deus, você foi vice-campeão, você foi vice-artilheiro do campeonato ano passado. Pô, só que lá no Goiás, você tinha gente Era você e mais 10. No Vasco, não. Então você tem que impor teu ritmo, filhão. Só que tu tá dando mole. Meu time seria Ivan, ou Léo. O Léo, o Capaz. Meu time seria seria 3-5-2. Léo, Capasso, Bambu e Léo na frente, que seria o terceiro zagueiro. O Piton e o Puma como alas. Rodrigo, Jair e Orediano. Rodrigo, Jair e Orediano. Peck e Pedro Raul na frente. Orediano flutuando. Ele ficaria solto para ir para a direita, para ir para a esquerda, e seria o coringa do time. Esse seria meu time, entendeu? Esse daí seria meu time. Mas difícil. Vamos lá, o árbitro de hoje vai ser o Leandro Pedro Voaden. Esse cara é perigoso, vamos tomar cuidado, vamos ficar ligado nele. Tiago Augusto Campstiel e Maíra Maristela Moreira, do Rio Grande do Sul, os três. O quarto árbitro é o FIFA Edina Alves Batista, da FIFA, de São Paulo. E o VAR é o Rafael Trace, de Santa Catarina. O Joga 10, ele também monta o time, né? O Cartola. Vamos ver o provável escalação do VAR. Geralmente eles acertam muito mais do que o outro. Aqui, ó. É o mesmo time. Aqui, ó. O esquema tático deles e o esquema tático do Vasco. Aqui, ó. Ele joga como se fossem os duas pessoas na frente da zaga. O Vasco joga com quase dois ou três, né? E eles dois abertos aqui, ó. Isso aqui é o time do Vasco. Aqui o Luciano tá como provável. E o Caio Paulista, o Alan Franco também. O Vasco tá sem nenhum provável, então vão ser todos titulares mesmo. Entendeu? Vão ser todos titulares. Então, assim, tomara
que o Vasco não demole nessa parada aí, tá? Não demole, porque tá difícil. Vamos fazer o simulador do GE aqui, ó. Qual como seria o melhor cenário das rodadas do Vasco? O melhor cenário, aqui, ó. Vasco e Goiás deveria ser um empate. Botafogo e Fluminense, Botafogo tá melhor no campeonato, no Fluminense é melhor, eu creio no Botafogo, 1-0. São Paulo e Vasco. Vasco 1-0 já tá bom. Red Bull e Atlético. Atlético vencendo. Coritiba e Atlético Mineiro. 1-0 Coritiba. América Mineiro e Fortaleza. Difícil. 0 Fortaleza. Santos e Palmeiras. Vai dar Palmeiras. E Corinthians. Corinthians, claro. Grêmio Internacional. Aqui, nenhum dos dois pode. Tem que ser empate. Por quê? Se o Grêmio vencer, ele sobe para 11. Passa o Vasco. Se o Internacional vencer, ele sobe também e também passa o Vasco. Então, como o coisa tem saldo de gols menor, pode ser empate. Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro. Isso aqui seria o melhor cenário para a gente, tá? Esse aí seria o melhor cenário. Vamos passar agora, rapidinho, porque geralmente no nosso pré-jogo a gente não lê tanta matéria em relação, a gente só fala do jogo. Mas nesse a gente vai falar. Vamos falar da dívida da 777? Aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é o jornal, tá? Vou aumentar aqui um pouco para vocês. Esse aqui é o jornal Seattle Times, lá de Seattle. Aqui fala, tá em inglês, vamos traduzir para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Estão dando para ver? Aqui, ó. Enquanto oficiais de justiça apreendem jatos de companhia aérea canadense Boeing, ordena saldo. Aqui, ó. Essa reportagem é do Seattle Times por Dominic Gate. Tá? Aqui, ó. No frio canadense, madrugada de 11 de março. Início das férias da primavera para as crianças. Aqui, você saiu e foi falado, ó. Isso aqui foi de 20 de março. Olha só, já estavam devendo antes de estourar tudo no Vasco. Eles já tinham acontecido isso. Aqui, ó. Ó. Vamos ler uma parte aqui, ó. Ó. A empresa de Miami tem pedidos firmes pendentes de 34 MAX, mas nos últimos meses de 22 a empresa não conseguiu levar 11 que tinham programado para a entrega. A Boeing lutou para encontrar outros locadores que pegassem os aviões. Tá? Aqui, ó. Vamos lá logo aqui, ó. Aqui. Essa parte aqui, ó. Enfrentou repetidas críticas por serviços não confiáveis e cancelamentos repetitivos de voos no início do ano do passado. Grandes companhias aéreas concorrentes da tarifa integral tentaram com o governo canadense retirar essa licença de operação da Flair, alegando que o financiamento da 777 Partners viola as leis canadenses e proíbe o controle estrangeiro de suas companhias aéreas. Aqui, ó. A empresa aqui, ó. Isso levou à crise na Flair, no qual a 777 Partners tem participação de 25%. Levantou dúvidas sobre as futuras entregas da MAX da empresa de Miami. No Farnborough Air Show, em julho, o cofundador da 777 Partners, Josh Vander, anunciou um grande acordo para a compra de 66 MAXs adicionais. O acordo nunca foi finalizado e os 66 aviões não estão na carteira de pedidos da Boeing. A pergunta imediata: o tanto que a Boeing quanto a 77 Partners se recusaram a responder, a equipe financeira de Miami levará todos os jatos restantes sob encomenda firme.
Tem uma outra área aqui que eu vou trazer para vocês, ó. Aqui, ó. Em junho, porém, depois da 777 Partners desistiu de alguns assentos no Conselho da Flair, ofereceu garantias que tinham opções alternativas de financiamento. A Agência Canadense de Transporte decidiu que a Flair irá suficientemente controlada pelo Canadá. Aqui, ó. Mais uma coisa aqui. Aqui, ó. Aqui. Outros locais aqui. Ele recusou a comentar se a 77 Partners fornecerá financiamento, dizendo que não colocamos nossas finanças na mídia. Aqui, mais uma coisa aqui. Deixa eu procurar para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Cliente direto da Boeing não é a Flair, mas a 777 Partners, cujo nome tem relação com o jato da Boeing 777, incluindo o detonado endereço original em Miami. Tem investimento diversificado em seguros, financiamento comercial e de consumo, mídia, entretenimento, e cada mais esporte, incluindo vários times da Europa e América do Sul. Passou a comprar aviões na crise, aqui também. Aqui, se a gente falar a reportagem toda, eu vou deixar o link da reportagem. Vou deixar esse link aqui da reportagem deixar o link da reportagem nos comentários aqui para vocês, tá? Logo, o primeiro link do comentário vai ser essa reportagem aí. Então, assim, se a gente ler tudo, o vídeo vai ficar muito longo, já está longo. Então, assim, o que a matéria fala? Mais um calote da 777 com a Boeing sobre a empresa Flair, tá? Do Canadá. Esse é o enredo dessa matéria. Além das dívidas do Léo Jardim, aliás, do Vasco com o Lille, tem mais essa aí que estava encoberta, só foi aparecer agora. Tá? Então, gente, saudações vascaínas a todos. Se cuidem, tá bom? E vamos pro jogo. Ó, hoje tem live, tá? 9 horas. Vai ser um pós-jogo por causa do jogo do Vasco, mas geralmente não é. É um resumão do Vasco durante a semana. Confere o nosso pós-jogo, tá bom? Eu vou te esperar lá no pós-jogo, beleza? Saudações vascaínas e que a gente não sofra hoje. Que a gente não sofra, tá bom? Nós não queremos sofrer, tá? Fui. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. O sofrimento foi até o jogo do Ituano.